Olá, eu sou Daniel Arruda, psicólogo, pesquisador no Laboratório de História e Memória da Psicologia da UERJ, o CleuPsique, e hoje estou aqui com a psicóloga Gisele Toassa, que irá conversar conosco sobre a vida e a obra de Vygotsky. A Gisele é psicóloga, mestre em educação pela Unesp de Marília, com doutorado em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP. Ela realizou sua pesquisa de pós-doutorado no programa de História e Teoria da Psicologia da York University, no Canadá. Gisele, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Inicialmente, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória acadêmica, a sua formação, e o seu caminho de pesquisas até chegar à obra de Vygotsky. Muito obrigada a você, agradeço ao CleuPsique também por promover aí tanta divulgação científica, né, em História e Teoria da Psicologia. Eu queria acrescentar também que eu integro o grupo VECHINA, Fundamentos de Psicologia Vygotskiana. Nós temos também o nosso canal, né, só buscar com o título Fundamentos de Psicologia Vygotskiana, que quem nos acompanha vai poder conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Bom, a minha trajetória com Vygotsky começou, de fato, no meu primeiro ano ainda de psicologia, né? Quando estudei psicologia do desenvolvimento e já se trabalhava com a formação social da mente, pensamento e linguagem, mas foi, de fato, a formação social da mente o primeiro livro de Vygotsky, do qual me inteirei, né? Não no seu todo, mas em algumas partes, e já me pareceu um autor muito denso, muito interessante, né, com uma abordagem muito inusitada do desenvolvimento humano, como um fato social. Era um momento em que Vygotsky, ainda hoje se faz muito isso, né, mas era bastante associado ao Piaget, que sem dúvida, né, foi um autor que teve, vamos dizer, uma presença fortíssima no Brasil durante décadas, né? A gente nota um certo refluxo aí nas últimas décadas, mas Vygotsky aparece com uma pitada de social em Piaget. E uma coisa bastante importante de se dizer sobre o Vygotsky é que até hoje ele é mais forte na educação do que na psicologia propriamente dita. A gente vê mais recentemente uma tentativa de trazer Vygotsky para a discussão de vários campos, né, inclusive da prática em psicologia, né, ganhando fôlego aí também nessas últimas décadas dentro da psicologia, mas ele, né, de fato, é mais comentado na educação e que é uma área também muito maior do que a da psicologia, né? Então, e naquele momento, no campo, ele, de fato, né, quem começa a comentar Vygotsky no Brasil foi a professora Cláudia Lemos, do IEL, da Unicamp, né, que é da linguística, junto com Bakhtin. Isso, né, no início dos anos 80, né, não se sabe isso com muita precisão. E em 1987 você tem o primeiro grupo votado, vamos dizer assim, ao trabalho do Vygotsky, que foi o grupo de pesquisa Pensamento e Linguagem, que foi criado pelo Angel Pino, é um professor espanhol que veio trabalhar no Brasil, e a professora Ana Luísa Bustamante Smoka, que ainda está inativa. Então, e aí, quer dizer, nos anos 90, né, no contexto muitas reformas neoliberais na educação, governo Fernando Henrique Cardoso e tudo mais, começa a se pensar, né, as bases curriculares, no campo da educação, e o Vygotsky que me foi apresentado é bem esse Vygotsky, que é aquele que vinha trazer uma pitada de social Piaget, que é o momento em que existe um certo, vamos dizer assim, esgotamento do referencial piagetiano, né, que tem muito a ver com a espera, né, de que o desenvolvimento se realize para que então a aprendizagem seja possível. O que para os autores marxistas, principalmente da educação, e são muitos, né, o marxismo é muito grande na educação também, é muito maior, eu diria, do que na psicologia, na nossa área de psicologia. E nesse contexto, esses autores marxistas começam também a fazer a crítica, que a postura do professor, né, numa escola piagetiana, acabava sendo uma postura um tanto quanto passiva,
Né? Então, o Vygotsky ele viria, de uma certa forma, para preencher uma lacuna nos estudos construtivistas. Então, ele aparece como um construtivismo socio-interacionista. O que a gente ainda vê, né? A gente vê hoje em muito menor escala, como eu falei, do que há 20 anos, e nesse sentido foi bastante importante, particularmente a crítica do professor Newton Duarte, da Unesp de Araraquara. Em 2000, ele publicou um livro chamado Vygotsky e o Aprender a Aprender, né, que vai procurar separar esses autores e mostrar o quanto, de fato, eles são distintos. Né? Então, quer dizer, o Vygotsky que me foi apresentado foi esse, e foi ao longo do tempo, né, nesse intervalo entre meu primeiro e último ano de graduação, que eu peguei o curso na Unesp como um curso de 6 anos, né, então foi bem longo, esse intervalo foi de 96 a 2001, que acontece essa crítica, eu já tomo conhecimento da busca, né, por uma leitura marxista de Vygotsky. Então, basicamente, e aí no meu último ano, quando eu já estava pensando, né, na pesquisa de mestrado, de fato, assim, que eu conheci melhor, primeiro foi o Luria. Eu fiz também fonoaudiologia, né, junto com o curso de psicologia, fiz em outra universidade, e ali a gente tinha bastante neuropsicologia, eu fiquei absolutamente fascinada pela obra do Luria, né, e ao saber, quer dizer, que o Luria tinha tanta deferência, né, e reconhecia no Vygotsky alguém que tinha sido o seu grande mestre, enfim, e ele também foi um grande colaborador de Vygotsky, fez parte do seu círculo, desculpa, tanto que os dois são criticados em conjunto também, né, pelo stalinismo em 1934, mas toda essa, então, aí foi aí que eu me interessei por Vygotsky, que é uma trajetória, na verdade, clássica quase, né, porque a princípio o Ocidente também ele se aproxima primeiro do Luria e depois do Vygotsky, né? O Luria é quem de fato difunde Vygotsky na Europa e na América do Norte, mas particularmente nos Estados Unidos. Hoje em dia, Vygotsky é um autor estadunidense brasileiro, a gente pode dizer. É no Brasil e nos Estados Unidos em que ele é mais forte, e curiosamente, né, ele não tem tanta presença assim na Rússia. Né? Você tem poucos comentadores de Vygotsky na Rússia, poucas pessoas relativamente, na importância que ele tem, na estatura que ele tem na psicologia internacional, relativamente você tem pouca gente. Né? O legado mais forte ele acaba sendo da teoria da atividade, porque o Vygotsky foi censurado, ele sofreu, a obra dele sofre um golpe muito grande em 1936, né? Com um decreto da cúpula do Partido Bolchevique, né, do Comitê Central, que extinguiu a pedologia. Né? E aí, quer dizer, você tem vários ex-estudantes dele, vários membros do círculo, particularmente Luria Leontiev, que tiveram posições institucionais muito importantes depois disso, e né, a teoria da atividade, que vai crescendo também depois disso, e essa teoria da atividade também chega ao Brasil. E eu diria que chega principalmente por outra via, né, que foi a via da PUC de São Paulo, do grupo da Silvia Lane, né, do programa de pós-graduação em Psicologia Social, que começa a estudar, de fato, Leontiev antes do Vygotsky. Né? Então, você tem movimentos que são, né, de alguma forma, independentes, mas que vão ter algumas relações. Quem explora muito bem, como a gente estava comentando, né, essas relações é o Bruno Carvalho, professor da Federal do Paraná, na sua tese de doutorado sobre a escola de São Paulo. Né? Mas você tem um trabalho muito bom também da Dirleia Sarmento, que foi um doutorado que foi defendido na Federal do Rio Grande do Sul, que mostra essa difusão no pensamento pedagógico brasileiro, né? Esses primórdios aí, décadas de 80, 90 e tal. Então, quer dizer, né? E aí o Luria, quer dizer, ele apresenta, né, Vygotsky, que é o de Aaron Brunner, ele foi realmente uma figura-chave, né, para essa importância toda que o Vygotsky tem até hoje em dia, e o Pensamento e Linguagem foi publicado com cortes, se não me nos anos 60, se não me falha a memória, não me lembro se foi 62 ou 68. Isso a gente pode ver depois, colocar aí para quem nos acompanha. E então, quer dizer, se começa, né, a fazer essas publicações com muitas edições, muitos cortes e problemas de tradução,
E eu pego ainda o Vygotsky, né, esse Vygotsky que tem muito limitado, muito restrito, né, com muitos cortes, aí no início dos anos 2000, né, em 2001 que você tem a publicação de vários livros de Vygotsky, isso foi, com tradução direta para o português, isso foi algo decisivo, né, nesse boom, né, de Vygotsky que você tem nessas últimas décadas, que se expressa inclusive no número de grupos de pesquisa que vão sendo criados, né? Você já tem um crescimento muito grande. Um trabalho muito bom da Flávia Asbar, da Unesp de Bauru, né? Flávia Asbar, a Marilene Proença e tudo mais, que dá conta desse boom aí, né? De grupos de pesquisa e tudo mais. E também o trabalho da Dirleia mostra o crescimento em volume mesmo, né? De citações que vai acontecer de 1986 até 2001. E mais recentemente também, nessa última década, que você tem Vygotsky, enfim, tem sendo estudado em muitos campos diferentes, inclusive em mais campos dentro da psicologia do que antes, né? Acho que a partir dessa introdução já tem várias questões para a gente ir costurando com as perguntas que nos foram encaminhadas no Instagram do Clio Psique. Você falava agora há pouco sobre a recepção da obra de Vygotsky no Brasil. No Instagram, nos direcionaram o seguinte questionamento para você. Se, na sua perspectiva, a psicologia social que foi produzida em São Paulo, né, foi colocada como psicologia social laniana, se ela pode ser entendida como uma continuação da psicologia de Vygotsky. Continuação é um termo abrangente, né? Que a gente pode também entender sem muito compromisso, vamos dizer assim, né? A gente tem muitas tentativas aí de continuar o trabalho de Vygotsky, né? A respeito disso, até eu conversei uma vez com o Karl Ratner, também um comentador, né? Tem um trabalho aí teórico bastante robusto e tudo mais, e ele se considera um tributário, né? Um devedor de Vygotsky. Mas até por conta, quer dizer, do inacabamento da obra de Vygotsky, é muito difícil e por você ter várias fases, né? Várias aproximações, inclusive, ao que seria uma psicologia marxista. Um projeto que de fato foi formulado, mas nunca foi desenvolvido, tal como ele foi formulado, então eu não diria que nem mesmo que é possível, porque a gente não tem a mesma conjuntura, né? Que é uma psicologia focada na construção do novo homem socialista, da nova sociedade, quer dizer, só é possível você tentar recuperar esse projeto, me parece também uma sociedade socialista, né? Vygotsky foi muito lido em Cuba, né? Você vai ter uma presença forte, muitos psicólogos cubanos que antes do fim da União Soviética vão fazer mestrado e doutorado, né, na União Soviética, mostrando essa conexão íntima, né, tanto de cunho ontológico, epistemológico, quanto ético-político também. O grupo da Silvia Lane vai ler muito mais Leontiev do que Vygotsky nos anos 80. Por isso, esse pioneirismo, de fato, ele cabe ao GPPL, como eu estava comentando, né? O grupo da Unicamp, os dois grupos, de fato, também da linguística. A Silvia Lane, ela vai se aproximar mais do Vygotsky num livro de 2004, se não me falha a memória, chamado Arqueologia... desculpa, acho que foi 99. Arqueologia das Emoções. Você tem algumas aproximações já sobre as emoções, né, que são feitas pelo grupo da Silvia nos anos 90, e a gente tem que reconhecer também aí a participação da Denise de Camargo dentro do grupo na recuperação de Vygotsky, né? E mais recentemente, quer dizer que esse grupo, com o Bader Savaia, por exemplo, vai encampar, né, estudos mais aprofundados de Vygotsky. Que a proposta da Silvia Lane, que eu me lembro de fazer uma psicologia marxista, né, focada no homem, no sujeito, né, no ser humano latino-americano. E para isso ela vai se utilizar de várias fontes. Eu diria que é muito temerário, né? Eu não concordo com a ideia de que exista uma teoria laniana, por exemplo. Penso que há um grupo de ex-orientandos da Silvia que tem encampado esse termo, vamos dizer assim, esse rótulo,
e que, inclusive, não é consenso mesmo entre os ex-orientandos da Silvia. Né? Eu não sei se ela mesma concordaria com essa ideia. Né? O que a Silvia propôs foi uma psicologia sócio-histórica. Né? Então, eu pegaria dessa crítica. Né? Quer dizer, eu acho que a gente poderia falar que existe, né, uma das bases da psicologia histórica brasileira é Vygotsky, né? Mas como eu estou apontando, entre outras coisas, e não primeiramente, né, do ponto de vista histórico. Antes da gente pensar nas possibilidades de aplicação e de reflexão a partir da obra de Vygotsky, nós recebemos algumas perguntas nesse sentido. Eu gostaria de retomar um pouquinho sobre o teu trajeto em relação à tua formação e as pesquisas que você desenvolveu. E gostaria que, se possível, você falasse um pouco, né, sobre, dentre as possibilidades de pesquisa, como foi a sua experiência no pós-doutorado, na York University, no Canadá. Como que essa experiência impactou na sua formação? A York University foi, para mim, foi o primeiro momento, de fato, né, em que eu tive contato com a psicologia internacional e com outra cultura em todos os sentidos, né? Acho que é diferente, quer dizer, a gente ficar vendo filme, né? Filmes produzidos aí na América do Norte, de fato tá lá e ter contato com o mindset, vamos dizer assim, né? Com a forma de pensar e de agir aí em todos os sentidos. Então, foi um choque de cultura, de uma certa forma, né? Eu publiquei recentemente um livro de contos, né? Foi o meu primeiro livro literário, e um dos contos chama-se Entre Culturas, e que fala justamente, quer dizer, um pouco disso que é ser brasileira, latino-americana, né? De um país considerado secundário, né? País do sul global, que basicamente ninguém presta atenção, né? E é lá que eu cheguei a saber exatamente o que é ser ignorado, né? Do ponto de vista, quer dizer, as pessoas não saberem exatamente o que você qual é a sua trajetória, enfim, nesse sentido foi um choque de cultura que me ensinou, sem dúvida, muita coisa, né? Em termos pessoais e tudo mais, eu fui muito bem recebida, sem dúvida, mas foi também complicado no sentido de que você não tem mais na América do Norte um grande interesse sobre psicologia russa, né? Eu diria até que soviética em particular. Né? Com o fim da Guerra Fria, você pode perceber que você teve uma queda dramática em produções sobre psicologia soviética na América do Norte e na Europa. Né? O autor que de fato persistiu, apesar disso, dois autores são Vygotsky e Luria. Leontiev, por exemplo, é totalmente ignorado na América do Norte. Você fala Leontiev, mesmo pesquisadores da história da psicologia não sabem quem ele foi. Né? E ele está sendo mesmo, de fato, hoje em dia estudado no Brasil, né, com as regiões escandinávia, você tem alguns grupos focados na teoria da atividade, enfim, grupos aqui e ali, né? Mas você tem essa realidade aí. Mas foi uma situação, apesar, quer dizer, de eu não encontrar muita gente para dialogar sobre psicologia russa, psicologia soviética. Quem me ajudou bastante foi o Anton Yasnitsky, que é um pesquisador independente, mas foi um momento fantástico, descoberto, eu diria, de uma psicologia crítica internacional. Né, que quem me orientou foi Thomas Tell, que foi fantástico, né, em todos os sentidos, e ele me apresentou muito dessa psicologia na disciplina dele, nas conversas que nós tivemos, ele realmente me acolheu, e ele tem essa característica aí de conseguir dar uma visada muito ampla, muito abrangente para as psicologias críticas do mundo. Né? Ele foi uma das únicas pessoas ali no Canadá, acho que talvez tenha sido o único, a ter dito que conhecia Martin Baró, por exemplo, né, que se interessava por essas discussões da psicologia da libertação, conhecia Maritza Monteiro, conhecia também, quer dizer, psicologias críticas produzidas na África, na Índia, né, na Ásia, enfim. Então, foi um momento, quer dizer, de descoberta dessa história mais ampla da psicologia. Nesse sentido, eu diria que foi a única formação mais ou menos sistemática que eu tive para trabalhar a história da psicologia, que sem dúvida, quer dizer, nesse processo,
eu diria que meu doutorado foi o primeiro momento em que, de fato, eu mergulhei na história da psicologia, mas sem muita, de uma forma um pouco errática, né? Que o meu programa era um programa de psicologia escolar e desenvolvimento na USP. E aí, quer dizer, eu fiz algumas matérias no programa de psicologia experimental, que tem mais acúmulo, né, dessas discussões, com Arno Engelmann, por exemplo, que me ajudou bastante a entender mais a teoria das emoções, que era o meu tema. Então foi isso, quer dizer, foi, né, em resumo, uma experiência, né, que teve um quê de dramático e um quê de cômico. Eu não diria trágico, porque não foi trágico, não, de forma alguma, mas foi fundamental nesse processo de descoberta, né, dos vasos comunicantes aí da história da psicologia, e particularmente nesse intercâmbio do Ocidente, na Europa e América do Norte. De modo, é um dos poucos programas de história da psicologia do mundo, e o que eu diria é o seguinte, né, para quem estiver interessado, por exemplo, em conhecer e frequentar o programa, que é importante, eu acho, escolher temas que tenham a ver com eles, né? Que é aí que você consegue, de fato, dialogar, e nesse sentido, como eu falei, são muito receptivos, tem uma pegada crítica realmente no programa, né? Hoje em dia, muita força da psicologia feminista e decolonial e tudo mais, né? E quer dizer, uma grande preocupação com o rigor acadêmico. Então, sem dúvida, eu recomendo. Né, só com algumas, como vocês podem ver, né, acho que explicando um pouco qual é a natureza do programa, que é um programa que tem mesmo, eu não diria que se estude tanto Danziger hoje em dia, né, mas você percebe na própria estruturação, né, na composição do programa, dos temas, dos professores e tudo mais, essa que não é simplesmente uma busca por uma história intelectual da psicologia, né? Uma história das ideias, amor e tudo mais. Tem sempre uma preocupação, eu diria, próxima da história social. Então, por isso, é um programa realmente muito bacana. Pensando em possibilidades de aplicação da psicologia de Vygotsky, nós recebemos duas provocações. Uma delas é em relação às possibilidades de aplicação da abordagem sócio-histórica na clínica, e outra, um tanto quanto mais específica, perguntando sobre as possibilidades de aplicação da psicologia de Vygotsky no treinamento empresarial. Na clínica eu tenho visto realmente bastante coisa nova, Daniel. Você tem muitos psicólogos que se identificam com o pensamento do Vygotsky, organizando grupos de estudo, né? Aqui em Goiânia mesmo tem, né? E hoje em dia, com, né, enfim, todas as facilidades tecnológicas, o pessoal está fazendo bastante, né? Grupos online, grupo de WhatsApp, tudo mais. E tem ali na PUC mesmo de São Paulo, tem a Edna Carrali, né? Os orientandos dela que estão buscando pensar essa questão. Na UFRN você encontra também algumas pessoas. Tem o Instituto de Psicologia Sócio-Histórica em Natal, que é um instituto que oferece especialização em clínica sócio-histórica, né, instituto privado mesmo. E nesse sentido, quer dizer, cito esses exemplos para mostrar que você tem um movimento importante de institucionalização, inclusive, desse debate, né? Acho que a medida da força dessa discussão é justamente quando você tem esse tipo de organização independente, né? Porque, quer dizer, é diferente, né? Se você tem um interesse em clínica, faz a graduação em psicologia, e depois, quer dizer, você quer continuar a estudar e você não tem nem com quem conversar. Então, você não tem uma formação estruturada, por exemplo, você não tem institutos, que é totalmente diferente, né? Psicanálise, gestalterapia, vão ter essas formas de organização. Eu diria que essas possibilidades são grandes, realmente, elas ainda estão, em grande medida, inexploradas. Agora, eu estou organizando uma nova antologia de Vygotsky, que vai ter uma primeira tradução em português do texto dele, Pensamento e Esquizofrenia. Um texto que já foi publicado no inglês, né, e que a gente encontra, o que eu encontro muito nesse movimento, quer dizer, traduções
diletantes, né, indiretas e tudo mais que ficam circulando, né, o Aquiles Delari mesmo fez algumas traduções que estão disponíveis lá no site dele, que eu também recomendo para quem tiver interesse. Ele tem um texto sobre clínica nessa, que busca ser vigotskiano. Eu diria que a gente tem ainda que aprofundar no entendimento dos fundamentos, né, conceitos e metodologia de Vygotsky para avançar na clínica, e são muitos. Eu citei um trabalho sobre esquizofrenia, né, que foi uma das poucas psicopatologias que ainda sobreviveram, vamos dizer assim, né, no contexto aí da psiquiatria, que ele comenta diretamente, né, escreve sobre isso, estuda. É um trabalho muito interessante, bastante importante, sobre formação de conceitos, esquizofrenia, né, que ele faz ali alguns estudos empíricos. A gente tem, né, nos textos sobre pedologia também, comparações, aí, questões relativas à desagregação da personalidade, entre esquizofrênicos e tudo mais. E você tem já trabalhos, né, que estão sendo publicados sobre esse material do Vygotsky. Mas eu acho que um desafio importante ainda, e que está pendente, em grande medida, é o desafio da técnica mesmo, né? E até porque, como o Vygotsky tem uma concepção monista, né, de unidade, mente-corpo, que tenta fugir do intelectualismo, né, esse é um dos problemas das leituras americanas do Vygotsky, que elas começam muito focadas no contexto vamos dizer, da revolução cognitivista, né, dos anos 50, é uma tendência a pegar o Vygotsky intelectualista, né, como se estivesse só preocupado com o desenvolvimento de conceito e tudo mais. O que é algo que está sendo corrigido pelo comentário mais recente em história da psicologia, e particularmente por aquilo que o Antônio Yasnitsky chama de revolução revisionista, né? Essa tentativa de desenterrar aí o Vygotsky e publicar na íntegra, né, ou pelo menos maior quantidade de textos possíveis, para que a gente possa ter essa avaliação mais completa, né, do seu trabalho, porque, sem dúvida, ele tinha uma preocupação com a clínica, né, como eu falei, produziu alguns trabalhos, e isso, felizmente, foi interrompido pela sua morte. Com relação ao treinamento empresarial, eu tenho ouvido falar de algumas pessoas que estão, inclusive, comentando contribuições do Vygotsky para o coaching. E, assim, acho que também é uma medida, quer dizer, da difusão da teoria, que você comece a ter diálogos um tanto quanto improváveis, né? E que, do ponto de vista, como eu falei, do espírito mesmo, né? Do que foi a psicologia marxista, que ele procurou criar, é um grande contrassenso, né? Você não vê no Vygotsky nenhum interesse em educar o empresário, né? Em treinar o empresário, né? Que isso seria o equivalente a treinar seu inimigo de classe. Né? Então, é claro que você pode se apropriar de vários conceitos, né? Zonas de desenvolvimento próximo e outros aí que existem, né? E métodos, enfim, mas aí com o preço de desfigurar completamente os propósitos, né, desse pensamento, né, e dessa prática que ele estava pensando. Quer dizer que o Vygotsky ele criou uma psicologia para a formação do novo homem socialista. Uma coisa interessante, quer dizer, quando a gente pensa em psicologias marxistas de modo geral, nós temos uma tendência a valorizar mais discussões sobre teoria e método, que tem um conteúdo mais ontológico e epistemológico, né? Quer dizer, relativo ao objeto da psicologia. Então, qual seria o objeto de uma psicologia marxista? Se é a subjetividade, se é a consciência, assim por diante. E também, quer dizer, de reflexões mais sobre a natureza do conhecimento, então, né, desse objeto, e que vão ter um cunho mais epistemológico. E no caso do Vygotsky, em geral, se esquece muito, né, essa faceta ético-política. E muitas vezes, mesmo dentro do marxismo, quando ela é comentada não de forma imanente, não a partir daquilo que ele mesmo dizia. Então, é comum, por exemplo, você misturar Vygotsky com Lukács, com outros autores, né, no campo do marxismo. Eu escrevi recentemente um texto tentando recuperar o que ele mesmo dizia, né, dessa faceta ético-política e da contribuição
da psicologia, porque ele chamava, deveria ser o novo homem, né? Que seria inspirado na ideia do super-homem socialista, né? Nietzscheano, que o Trotsky abraçou. Né? Então mesmo no fim da obra dele, ainda faz referências a esse novo homem, esse homem do futuro, considerando, quer dizer, que as forças essenciais aí do gênero humano numa sociedade capitalista, em todas as sociedades desiguais, vão ser radicalmente podadas, né? Vão ser radicalmente, quer dizer, que nós vamos ser amesquinhados, vamos ter uma formação unilateral, não uma formação integral e politécnica. Então, e por isso na psicologia da arte ele abre com uma citação muito interessante do Spinoza, né? Em que Spinoza dizia que ainda não se sabia do que o corpo era capaz. Então, ele começa e termina com essa ideia, a Psicologia da Arte, né, que é um dos grandes livros de Vygotsky. Né, o livro também está sendo muito redescoberto, né, dentro e fora da psicologia. E aí, para dizer, quer dizer, olha, a arte pode fazer muito, né, pela mudança aí da consciência humana. Tanto que a arte deveria ser um assunto de Estado, né? Ela é um assunto que tem a ver com essa forma, quer dizer, de planejar meios, né, para a regulação das paixões. E de que maneira a gente consegue até reciclar as nossas paixões, os nossos afetos negativos e desordenados e transformar isso em uma forma de energia que possa servir a outros propósitos, né? Vamos dizer assim, uma forma de energia pró-social. E ele comenta aí, então, a partir do conceito de catarse, do Aristóteles e tudo mais. Então, é muito interessante para quem quer conhecer essa faceta mais ético-política do Vygotsky, né? Que você não vai ver muitas vezes tão explícita nos textos dele, mas eu diria que nesse sentido, então, um texto muito afinado com o Trotsky naquele momento, e que vai depois, com referência, com aparecendo, né, Daniel? Porque o Trotsky é degradado pelo Stalin em 1928, ele vai cada vez mais sendo varrido, né, no mapa, também no sentido teórico, né, mas até o fim da vida ainda se vê o Vygotsky fazer referências a esse novo homem socialista, esse homem do futuro. Por isso que nós batizamos o nosso grupo de estudos e pesquisas de Vershina, que significa cume ou ápice, né? Psicologia dos cumes, psicologia do ápice. Mas a psicologia não só do que o ser humano tem sido, mas do que ele pode ser. Quer dizer, uma psicologia que envolve uma noção de sujeito que contém determinadas potencialidades, né? Nós não somos apenas, digamos assim, aquilo que nós podemos reduzir as nossas rotinas e hábitos do cotidiano numa sociedade desigual, né? Você falando sobre as questões, as facetas ético-políticas em Vygotsky, eu fiquei lembrando de alguns outros autores e pensando no quanto é comum os apagamentos, principalmente dos aspectos políticos, nas obras dos autores marxistas, principalmente. A gente percebe isso na produção de vários outros autores e autoras, não só da psicologia. Bom, caminhando para o encerramento da nossa conversa de hoje, gostaria então que você indicasse obras para quem está iniciando os estudos sobre Vygotsky, sobre a psicologia de Vygotsky. E aqui eu acrescento, não só para quem está iniciando, mas para quem gostaria de se aprofundar também nesse campo. Um texto que eu acho muito bacana para começar é um texto chamado O Problema do Desenvolvimento Cultural da Criança, que é considerado de fato a certidão de nascimento, né, da chamada psicologia história cultural. Esse é um termo que não está adequado, né, mas aí já é uma outra conversa também, não sei se nós temos tempo para fazê-la. Mas é um momento, quer dizer, de ruptura epistemológica, a gente pode dizer na obra dele. É um momento que ele, de fato, reorganizou seu programa da psicologia com o texto de 1927, que é o significado histórico da crise na psicologia. E esse artigo de 28,
ele já contém os conceitos fundamentais, né, dessa fase instrumental aqui da psicologia que ele estava, né, a discussão da internalização, por exemplo, né, as diferentes fases de desenvolvimento da criança, e ele também faz algumas considerações sobre método. Então, um texto bacana para começar e que é do próprio Vygotsky, né, que é bem interessante. Esse livro aqui é uma coletânea, né, que vai ter a tradução direta do russo ao português de diversos textos que estão na formação social da mente. Né? Esse livro é um livro também bacana para começar, mas com várias ressalvas, né? Porque é uma tradução indireta, tem alguns textos que ficaram tanto quanto comprometidos, né? Isso é muito criticada, a tradução aqui da ideia de zona de desenvolvimento proximal, enfim, que acabou vindo no inglês, eu diria que faz sentido, no português ficou um pouco estranho. Mas é uma coletânea muito bem escolhida também, Formação Social da Mente. Né? Você vê aí o mérito dos editores na escolha dos textos, eu diria que é interessante. Para quem quer conhecer mais a fundo, continua sendo um texto muito bom, né? Um livro, em alguns capítulos, já um pouco datado, mas esse livro aqui é um livro muito bom, o Vygotsky é uma síntese do René van der Veer e do Jean Valsner. Eu diria que é o único livro que dá conta de passar por todos os temas importantes do Vygotsky. Então, aqui você tem a discussão sobre psicologia pedagógica, defectologia, sobre a crise na psicologia, também sobre esse texto fundamental, que é o significado histórico da crise na psicologia. E depois o capítulo aqui fantástico, né, parte 2, em que você tem uma descrição de fato da teoria histórico-cultural, né, que aí vai além desse texto do próprio Vygotsky que eu recomendei, né, que vai conseguir traçar aí as conexões fundamentais na discussão sobre desenvolvimento cultural. Tem também aqui um capítulo sobre as expedições à Ásia Central. Eu diria que aqui, assim, do ponto de vista biográfico, você já tem muitas coisas que foram descobertas depois dele ser escrito. Você tem materiais mais recentes que acabam sendo mais completos. O capítulo sobre emoções, aí diria que também, né, já pode ser considerado datado, mas e também o fato de que eles tentam, vamos dizer assim, diminuir um pouco a contribuição do marxismo na obra do Vygotsky, isso é algo recorrente que vai aparecer nesse livro. Nem por isso ele deve ser evitado, né? Mas eu acho que é ler com a devida cautela, vamos dizer assim, por conta principalmente desses 3 pontos, mas ele é um livro muito bacana, é um livro que resistiu ao tempo em muitas coisas. Para quem se interessa por psicologia russa, de modo mais geral, eu recomendaria esse aqui. Esse aqui já é um livro para especialistas, vamos dizer assim, né? Que é o Russian Psychology, de Dvoradsky, A Critical History, e que aí, né, vai passar por todo mundo, desde o Pavlov. Também tem muita coisa que foi descoberta, de um livro relativamente antigo, de 1989, mas tem algo de também duradouro. Aí. Tem a tese do Antônio Yasnitsky, que é The Vygotsky Circle, que também está disponível na internet, também um livro muito bom para quem deseja se aprofundar, né? Aí no sentido mais histórico. Desde já, eu agradeço imensamente a tua participação. Espero, então, que nós possamos estar juntos novamente em outra oportunidade, presencialmente, quem sabe. E se você tem considerações finais, nós estamos encerrando esta conversa. Obrigada, Daniel. Eu também anseio por encontros aí presenciais, né? Que o próximo congresso do CLIO possa ser também presencial, a gente possa se conhecer. Eu queria dar a data exata aqui da primeira edição do Pensamento e Linguagem, que eu tinha comentado, né? Que é essa edição com cortes, que ainda existe, ainda está circulando no Brasil. O título é esse mesmo, Pensamento e Linguagem, da Martins Fontes.
A primeira publicação dele em inglês foi em 1962, né? Então, e depois disso, quer dizer, é por intervenção do Luria junto ao Jerome Brunner, e mais recentemente, também em 2001, né, já faz um bom tempo, você tem a publicação desse texto integral em português, que a Martins Fontes publicou como uma construção do pensamento e da linguagem. Então, só para dar aqui uma data mais precisa para vocês. Bom, ao longo da nossa conversa foram surgindo apontamentos que parecem indicar uma possibilidade de desdobramento dessa conversa. Quem sabe em outra oportunidade a gente se aprofunde em algumas das questões que foram surgindo aqui, alguns dos temas, e nós possamos explorá-los um pouco melhor. Eu agradeço novamente a sua participação, a sua contribuição aqui hoje. Espero que nós possamos estar juntos novamente em outra oportunidade e, quem sabe, presencialmente, né? Daniel, agradeço muito ao Clube Psique e a você, e a professora Ana Jacó, e a Adriana, todo mundo com quem eu falei, e tomara que sim, a gente possa se encontrar presencialmente. Estou à disposição para o que for necessário e principalmente para o que for desnecessário. Bom, para quem está nos acompanhando e que ainda não é inscrito no canal do Clio Psique, fica aí o convite a todos vocês. É importante que vocês se inscrevam, se possível, que acionem as notificações para serem informados sempre que for publicado um vídeo novo aqui no canal. Nós também estamos presentes no Instagram, e por lá a gente mantém uma interação um pouco mais frequente com vocês. Também é o nosso canal de divulgação das ações do Clio, e onde nós apresentamos um pouco das pesquisas que temos desenvolvido no laboratório. Muito obrigado por quem está aqui conosco, nos acompanhando, e até o nosso próximo encontro.